Ai, está tanto calor. O que me apetecia mesmo era assim uma coisa fresca, inovadora, mas rigorosa. Uma sereia? Oh Rita, o que tu queres é um observador fresquinho. Ah, era mesmo isso. Mas quanto é que isso me custa? A partir de 70 cêntimos por semana. Mas só se assinares o observador até dia 23 de agosto. Oh, então é mais barato que um gelado. E tu, sereia, já assinaste? Claro, eu e o meu cardume. Começa agora aqui mais um Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Olá Mariana, boa tarde. Olá Judite. Falamos na semana passada sobre uma fibra que nos ajuda a perder peso e a perder gordura no corpo, que se chama beta-glucano. Essa fibra é conhecida, mas há pormenores interessantes e há sobretudo formas práticas de pormos essa fibra na nossa alimentação. Nós já sabemos que ela existe em maior quantidade em 2 tipos de cereais, na aveia e na cevada. E agora? O que é que nós fazemos com esta informação, Mariana? Olha, Judite, agora é dar preferência ao grão inteiro. Isto é o que faz sentido. Portanto, nós conseguimos encontrar em alguns supermercados, não vou dizer que em todos, mas o que é verdade é que se está agora a generalizar e é mais fácil de encontrar o grão de aveia e o grão de cevada. Às vezes as pessoas perguntam, aparece lá grão de aveia integral e noutros aparece apenas grão de aveia. É exatamente a mesma coisa. As pessoas, para identificarem, devem olhar para o saco, que normalmente é transparente, tem um rótulo, e devem ver o formato. O formato é um grão, assim como eles compram o grão de arroz, será um grão normal. A outra alternativa para utilizar, sem ser o grão, e depois já explico como é que normalmente eu cozinho este grão, será o farelo de aveia. Este farelo de aveia é um pó, que nós compramos também no supermercado. Este sim, já existe de forma universal em praticamente todos os supermercados, e que é onde se encontra uma maior concentração deste beta-glucano, no caso da aveia. Também temos em flocos de aveia e flocos de cevada, mas os flocos normalmente tiveram sempre uma pré-cozedura e é-lhes retirada a camada mais exterior da fibra. E, portanto, quando falamos da fibra destes cereais, estamos a falar de beta-glucano, por isso vamos ter sempre uma menor quantidade. Ora, há alguma dose? Já vamos falar de como é que cozinhas, não é? Mas antes disso, já temos o pacote à nossa frente e agora, qual é a dose? Olha, em relação a esses estudos que falavam de que este beta-glucano ajudava no controle do peso e na redução de gordura, não há ainda uma recomendação específica, até porque aquilo ainda não está, a informação não está ainda com recomendações para humanos. Mas é importante as pessoas perceberem que este beta-glucano também é valorizado pela capacidade que ele tem de aumentar a saciedade, porque ele forma, como falámos na semana passada, um tipo de gel no estômago, então vai retardar o esvaziamento gástrico. Com isso nós sentimos saciado mais tempo. Agora, que quantidades é que nós temos em relação a beta-glucanos específicas? Temos em relação à redução de colesterol, por exemplo. A dose diária que é recomendada de beta-glucano é de aproximadamente 3 gramas por dia. Portanto, essa foi a quantidade mostrada nos estudos para reduzir significativamente o colesterol LDL, e depois lá vamos nós aos cálculos de o que é que nós fazemos com estes 3 gramas. Para ter 3 gramas de beta-glucano, precisamos de quanto de aveia? Precisamos de cerca de 60 gramas. Isto porque, seja aveia em flocos ou aveia em grão, isto claro que são números redondos, não é? Isto não é específico, até porque aquilo que encontrei de informação foi para a aveia em flocos e aveia em grão inteiro, a percentagem que nós temos de beta-glucano é de 4 a 7%. Quando falamos de farelo de aveia já é 5 a 9%. Como vês aqui, há aqui valores que se cruzam, não é? E, portanto, diríamos que no limite vai ter 9%. Então, 60 gramas de aveia seca, seja em flocos, seja em grão, que é cerca de 2/3 de uma chávena de chá, vai ser então a quantidade que estamos a falar diária. Isto para as várias receitas. Exato, agora vamos a elas, não é? O que é que nós podemos fazer, por exemplo, para um pequeno almoço? Olha, a papa da aveia, que eu acho que é uma coisa que já está bastante uniformizada, muitas pessoas fazem.
muitas pessoas fazem, normalmente é feita com flocos de aveia. Mas ela pode ser feita e deve ser feita com grão de aveia. Nós em tempos até tivemos aqui um programa no Aprender a Comer sobre isso, sobre as várias formas de utilizar a aveia. Nos países nórdicos era assim que sempre se fazia a papa de aveia. Era cozer o grão, que cozes tanto em água como em bebida vegetal ou em leite. Ele está cozido e a seguir é que vais fazer a papa de aveia. Exatamente porque o grão na panela de pressão coze-se igual ao que se coze um arroz integral, ou seja, 6 minutos. E isto eu gostava que fosse uma informação que fosse passada ao máximo de pessoas possíveis, que é, muitas pessoas dizem, eu não como arroz integral porque demora muito tempo a fazer e fica mal. O grão de aveia é exatamente igual a um arroz integral, tem mais benefícios para a saúde, na verdade, por causa deste beta-glucano, mas o método de confecção é igual, são 6 minutos a partir do momento em que a nossa panela está fechada com a pressão alta, colocamos o despertador de 6 minutos e no final desligar o lume, esperar que a pressão reduza, não é? Que já se possa abrir a tampa com segurança. A partir do momento só que não usamos a panela de pressão todos os dias, portanto, ou nós cozinhamos no tacho e guardamos o tacho no frigorífico com o grão já cozido e depois tiramos a nossa porção e fazemos a nossa papa de aveia com os frutos secos, com a fruta, com a canela, com a bebida que queremos misturar e isso fica uma coisa saborosa, ou fazemos com várias tacinhas individuais com chia para aumentar ali mais ainda a fibra, mas dá para fazer isto sem ser com os flocos, só ser daquela forma instantânea. Também é importante dizer que este grão de aveia, portanto aqui eu estou a falar de uma versão doce, não é? Mas também se come uma versão salgada, como alternativa a um arroz, e podemos congelar. Em regra eu faço o pacote sempre inteiro. E o que eu faço é que eu congelo já separado num saco em que os chamo unidoses, ou seja, as doses que eu Pois sei em saquinhos. Não, ponho num saco apenas. Ok. Só que, como ele está estendido, faço como se fossem aquelas bolas de gelado, em que ponho lá as unidoses ao lado umas das outras. Não, o que se faz, Judita, a seguir, é que congelas aquilo bem direito e então ele vai solidificar naquele formato e consegues retirar e pôr no tacho. Portanto, com isso consegues fazer depois uma salada com a aveia. Ou seja, descongelas só assim, ou para o tacho com um bocadinho de cebola e ervilhas, por exemplo, já faz um género de um risoto. E quando eu digo numa salada é que aquilo descongelado fica um bocadinho como um arroz frio, como um arroz selvagem para as saladas, ou aquela massa também para uma salada, que é bom no verão, por exemplo, vai-nos saciar muito mais. Também não esquecer que a aveia tem proteína, portanto temos aqui um trio muito importante, que é sacia-nos mais porque tem fibra, tem a fibra, ajuda-nos a controlar os picos de glicémia e tem proteína que também nos ajuda nestes 2 pontos. Também temos a cevada com exatamente este ponto. Ainda tens uma aveia assada. Tinhas-me prometido uma aveia assada. Como é que se faz isso? Sim, olha, na verdade, esta aveia que estamos a falar, podes picá-la num 2, 3, porque os Estados Unidos, por exemplo, hoje em dia vê-se muito o aconselhamento, principalmente para grávidas, de papas de aveia em que o grão de aveia está picado. Porquê? Porque facilita-te a cozedura. Mas isso é especialmente importante e interessante se quiseres fazer um bolo. Ou seja, se picares o teu grão que está realmente inteiro lá, vais ter uma farinha com muito mais fibra para poder confeccionar um bolo ou umas panquecas. Portanto, o assado seria neste aspecto de podermos fazer bolos saudáveis e pães. E então o grão de cevada? Olha, o grão de cevada já não vejo utilidade em doce, apenas em salgado. Portanto, estamos a falar aqui em cevada, um bocadinho como nós fazemos os nossos arrozes portugueses, não é? O arroz de marisco, etc. Portanto, podes fazer o grão de cevada cozinhado com legumes e com peixe e com carne. E também esta versão do risoto, honestamente é a versão que eu gosto mais, que é, cá está, cozer com água, normal, mas depois dás os toques de juntar com os cogumelos ou com os espargos, etc. E cozinhar um bocadinho mais e talvez juntar um queijo, seja ele de vaca, seja ele de vegetariano, e com isto ficas realmente com um grão com uma goma. E essa parte fica realmente boa. Vamos então ao farelo de aveia. Olha, este farelo consegues adicionar nos smoothies, por exemplo, nos batidos, porque muitas vezes fala-se na linhaça, que tem todo o seu interesse em ser, porque tem ômega 3, porque tem lignanas, que é um fitoestrogénio. A linhaça tem muitos benefícios para a nossa saúde, mas a alimentação, para ser realmente saudável, deve ser diversificada. Se nós todos os dias comermos sempre a mesma coisa, na verdade não vamos conseguir comer de tudo, porque fica impossível, nem que seja em termos calóricos, mas porque também não é possível, não nos vamos sentir bem. Portanto, variar é importante, e o farelo de aveia seria aqui uma mais-valia para adicionar
nestes batidos. Mas também, se pensarmos juntar a um iogurte, faz todo o sentido, aquilo é um pó, não faz diferença. Adicionar a bolos também e pães, sem dúvida. E também juntar a receitas, por exemplo, o rolo de carne. Eu falo muitas pessoas fazerem uns flocos de aveia embebidos em leite ou em bebida vegetal para juntar a uma carne e com isto fazeres um rolo de carne mais rico. Também consegues juntar a farinha, o farelo de aveia como se fosse uma farinha num rolo de carne, por exemplo. Quem diz rolo de carne diz num peixe que levas ao forno para fazer, imagina, a fingir que é um peixe panado, não é? Passas no ovo e passas no farelo. Estás a melhorar o teor nutricional desse alimento e dessa receita. Portanto, isto deviam ser ingredientes que temos em casa, a mão de semear, não é? Para começarmos a introduzir nas nossas receitas. Falavas também na hipótese de fazer uma granola com este farelo? Sim, misturares a farinha, porque quando colocas a granola no forno, está tudo misturado e, na verdade, se puseres lá esta farinha, vais conseguir enriquecer nutricionalmente, mas sem mudar um bocadinho o sabor. Porque a granola, as pessoas são muito atentas ao sabor, mas é pelo mel que juntas, pelo azeite, que deviam ser os dois ingredientes, para além dos flocos de cereais, sementes e fruta seca, e adicionar o farelo de aveia é uma mais-valia sem alteração de sabor. Para quem nos ouve na aplicação do Spotify e só funciona aqui, a Mariana vai deixar uma pergunta que gostava que respondessem. Exatamente. Sim. Aqui vou-vos perguntar se alguma vez utilizaram o grão de aveia ou o grão de cevada. Ok. Mariana, ficamos por aqui hoje. Voltamos para a semana com mais um Aprender a Comer. Até lá, já sabem, comam bem, não é? Adeus, Judite. Adeus.